Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. Amanhã termina o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2020. Quem não declarou precisa se apressar para não perder o prazo e pagar multa, hein? Para te dar uma ajudinha, a gente conversou com o auditor fiscal da Receita aqui de São José, que vai explicar um pouco das regras e também dar algumas dicas importantes para a gente. Acompanhe. É preciso correr. Dia 30 de junho se encerra o prazo para envio da declaração de Imposto de Renda 2020. Quem ainda não declarou não tem desculpa, já que a Receita prorrogou por 60 dias o prazo de entrega estipulado inicialmente, que terminaria no dia 30 de abril. Aqui em São José, cerca de 176 mil contribuintes precisam fazer a declaração e até penúltima semana do mês de junho, pouco mais de 70% já tinham prestado contas com o Leão. O andamento do ritmo está bom. É claro que no período de maio houve pessoas depois que teve a comunicação de que o prazo seria prorrogado por mais de 2 meses, o ritmo caiu um pouco, mas agora, a partir de meados de junho, esse ritmo já voltou a aumentar. Então, eu não acho que vai ter algum problema agora para o final do prazo, não. Então, não existe, inclusive, nenhuma perspectiva de que esse prazo possa ser adiado. Neste ano, devem prestar as contas à Receita quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 em 2019 ou obteve rendas não tributadas ou tributadas na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil. Também deve declarar quem teve ganho de capital na venda de bens ou direitos ou aqueles que chegaram a fazer ações na Bolsa de Valores. A obrigatoriedade também vale para quem recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural ou era dono de bens no valor de mais de R$ 300 mil. Se você está nesse grupo e ainda não fez a declaração, é bom ficar atento. Afinal, quem deixar de prestar contas ou declarar fora do prazo pode pagar multa. Ele está sujeito a uma multa pela falta da declaração. Essa multa é de 1% do imposto devido por mês de atraso, podendo chegar até 20% do imposto devido, e tem um valor mínimo de R$ 165,74. E como lembra o André, auditor fiscal da Receita, é bom fazer a declaração com calma, porque este ano teve mudança. Agora não vai ser mais possível deduzir a contribuição patronal sobre empregados domésticos. Mas para aqueles que quiserem contribuir com políticas sociais, ainda é possível destinar 3% do imposto devido ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também do idoso. Em vez desse dinheiro ir direto para o governo federal, é uma forma que o contribuinte tem de poder deixar esse dinheiro no seu próprio município, né? Então, fazendo essa destinação diretamente na declaração do imposto de renda, é claro que isso aí só é possível para quem faz a declaração no modelo completo, né, que é aquele que utiliza todas as deduções legais, mas ele pode, então, escolher um fundo ali municipal ou um fundo estadual para aquele que deseja destinar esse 3% do imposto devido e poder deixar, então, para projetos sociais aí do seu município ou do seu estado. Mas o grande medo de muita gente é cair na malha fina. Para evitar isso, a dica é buscar sempre informações, tirar dúvidas e verificar todas as regras. Outro passo muito importante é declarar todos os rendimentos. Caso haja alguma pendência, o ideal é acompanhar o processo pelo site da Receita para fazer as correções se necessário. Existe uma forma de acompanhar o processamento da sua declaração. Então, o contribuinte, depois que entrega a declaração, ele pode consultar o que a gente chama de Meu Imposto de Renda no próprio site da Receita Federal, no portal ECAC, ou com um código de acesso ou com um certificado digital, ele consegue acompanhar o processamento da sua declaração. Se tiver algum tipo de pendência, ou seja, se tiver algum tipo de divergência em termos de rendimentos que ele declarou e que as fontes pagadoras informaram para a Receita Federal, tiver algum tipo de informação relacionada a deduções que não estejam corretas, ele pode verificar qual é essa pendência e depois fazer a sua autorregularização apresentando uma declaração retificadora, tá? Então, a gente sempre orienta o contribuinte a acompanhar esse processamento da declaração para verificar se de fato está tudo certinho ou se tem algum tipo de pendência apontada. E para começar bem a semana, a gente vai falar de emprego. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para
ajudante de obra, auxiliar administrativo, marceneiro, mecânico de refrigeração e pedreiro. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar de farmácia, auxiliar de governança, auxiliar técnico de equipamentos médicos, copeira, enfermeiro, fisioterapeuta, guarda-volumes, nutricionista, recepcionista e técnico de enfermagem. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A preocupação com a redução da renda ou até mesmo a falta dela durante esse período de pandemia está levando muitas pessoas a repensarem seus gastos, principalmente dentro de casa. Esse é apenas um dos reflexos da quarentena, mas um reflexo que mexe no bolso deixa qualquer um preocupado, né? Para driblar essa questão, segundo os especialistas, vale a pena adotar novos hábitos. Se você faz parte do grupo de brasileiros que também está se desdobrando para arcar com as contas, fique de olho nas dicas que a gente preparou. Os impactos da pandemia de coronavírus também podem ser sentidos no bolso de muita gente. Com a suspensão de várias atividades econômicas e queda nos postos de trabalho, ficou difícil para muitas famílias organizar as finanças para enfrentar esse momento complicado. Quem teve queda na renda ou acabou perdendo o emprego vai precisar se adaptar. A dica desta especialista é focar em novos hábitos do dia a dia para tentar, principalmente, controlar os gastos e diminuir as contas. Tomar muito cuidado com a energia elétrica, tempo de banho, utilizar a máquina de lavar roupas o mínimo possível, reunindo ali a maior quantidade de roupas para se bater uma única vez, utilizar a iluminação natural e evitar acender luzes de cômodos que não estão sendo utilizados, reduzir a utilização do ferro de passar roupas. Outro ponto é tentar reutilizar a água que a gente usa para lavar roupas, para fazer a limpeza da casa, usar a panela de pressão para reduzir o tempo de cocção. Tudo isso pode ajudar bastante no orçamento e pode ser muito positivo quando a gente fecha as contas. E se as contas não param e o dinheiro vai ficando escasso, como então se planejar para que seja possível guardar um pouco para as emergências? Em épocas como essa, o ideal é colocar na ponta do lápis e detalhar todos os seus gastos, conhecer de fato para onde está indo o seu dinheiro. Isso é planejamento e todo mundo deve fazer. Nesse sentido, outra dica da especialista é o que ela chama de orçamento projetado, que seria uma forma de organizar e prever gastos futuros para saber como e quanto investir. Então eu antecipadamente escolho com que eu vou gastar, consigo perceber ali quais são os gastos que oneram demais o meu orçamento e consigo fazer sobrar um pouquinho para que eu possa investir num investimento líquido, pouco volátil, para que seja acessado num momento de emergência. Outro grande segredo é já retirar a parcela para investir no momento em que recebemos. Já ouviram aquele ditado que dinheiro na mão é vendaval? Isso é uma grande verdade. E se eu espero o mês acabar para checar quanto sobrou para guardar, eu dificilmente consigo constituir a minha reserva. E quando o assunto são as dívidas, como negociar as taxas? Conseguir reunir as contas, especialmente as mais caras, que às vezes são várias, numa única conta, num único parcelamento, pode ser muito legal e pode te ajudar a reduzir o custo financeiro dessa dívida. Quando eu reúno tudo isso e faço um único parcelamento, aproveitando aí esse momento histórico, que a taxa de juros básica está no patamar de 2,25% ao ano, eu posso conseguir uma taxa melhor com uma parcela que caiba no meu orçamento e ajude aí a ter uma folga no fluxo de caixa da família. Para quem ainda está perdido nessa pandemia, outro apontamento dos especialistas é aproveitar esse momento para descobrir competências e habilidades. Aprimorar o currículo também é muito importante e pode ajudar a garantir ou manter uma vaga de emprego tão significativa nesse momento. E para amenizar o peso das contas e incluir todos no trabalho de poupar, ter o apoio da família também é fundamental.
Uma boa forma de envolver todo mundo é o que a gente chama de gamificação. É transformar isso tudo numa grande brincadeira para que isso seja divertido, para que não fique aquela coisa chata, puxa, tenho que economizar, tenho que cortar. E algumas dicas para isso é de se chegar a um consenso, por exemplo, do número de vezes em que se pede uma comida fora, de se escolher juntos qual será esse pedido e que esse seja um dia especial. Enfim, tornar isso algo agradável e algo envolvente também pode ser muito interessante e fazer muito bem para as finanças da família. E vamos agora para a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda será de céu encoberto, mas não deve chover. Máxima é de 21 graus e a mínima 14. Na terça, a previsão de céu encoberto continua e também não deve chover. As temperaturas sobem e a máxima chega aos 25 graus, mínima 13. E o boletim de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo início de semana para todos e até amanhã.